Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E essa é a última aula do ano, né? Espero que seja muito especial e estarei aqui com vocês no chat para ouvir, ler a participação de vocês com a resposta dos alunos e juntos termos uma aula super agradável. Estou aqui ao lado da professora Silene, que será a professora desta manhã. Bom dia, professora Silene. Bom dia, professor Mauro. Aproveito também, já dou os bom dia para os alunos, os professores e todos que nos acompanham para essa aula. Muito bem. Vamos então aos objetivos e a habilidade dessa aula. Na tela, por favor. O tema da aula, conectivos e articuladores discursivos, né? A habilidade do currículo é analisar efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. Vamos à aula então, professora. Vamos lá. Como o nosso objetivo está na tela para analisar os efeitos e sentidos promovidos pelos operadores discursivos, nós vamos também ler, interpretar e criar algumas orações utilizando alguns conectivos. E já para começar, para pensarmos o que é o conectivo, para que serve, o título da aula está lá para vocês. Conectivos e articuladores. Vocês sabem, vocês se lembram de algum conectivo ou de algum articulador? Então, vou deixar já a pergunta para vocês responderem aí em 2 minutinhos. Vamos à participação dos alunos e professores, né? A pergunta que era, quais são as conjunções de que você se lembra, né? Era para colocar aqui para a gente, tá subindo aos poucos aqui, a gente tem a participação dos professores e alunos. Conjunções, para quem não lembra, né? Aquelas palavras, né? Que conectam, né? As frases, conectam as orações, para transformar o texto mais coeso, um texto mais agradável de se ler, né? E a gente precisa muito desses termos na construção textual, né? Para transformar o texto algo mais produtivo, um pouco mais agradável, né, Pro? Exatamente. Nós precisamos das conjunções e dos articuladores para que o texto faça sentido. E dele nós vamos criar os elos para poder conseguirmos o nosso parágrafo e também colocar aí as nossas inferências e conseguir entender aí o que vocês querem propor. Eu coloquei aí para vocês, assim, como nós estamos no momento de revisão, e nessa revisão vamos rever a parte de conjunções e os articuladores, né? O pessoal aqui no chat, eu estava falando com o professor Mário, eles estão ainda no bom dia, então estamos em ritmo de festa, né? Mas vamos lá.
as conjunções, eu coloquei então aí as principais ou as que mais aparecem no nosso dia a dia. Então são essas: portanto, logo, pois, mas, e, embora, porque, entretanto, nem, quando, ora, que, porém, todavia, quer, contudo, seja e conforme. Essas conjunções, elas aparecem para poder dar elo ao texto. E assim, nós precisamos das conjunções e dos articuladores. Nós falamos na aula passada, quando eu falei sobre as asseverativas, não asseverativas e quatro asseverativas, eu lembro que vocês assim colocaram bastante as questões, então, que tinham o advérbio e colocavam mente, e aí nós falamos bastante sobre essa parte da asseverativa. Então, assim, por que precisamos dela? Aí o professor Mauro agora vai fazer a leitura de um texto para poder contextualizar a parte das conjunções e vou fazer uma pequena revisão de algumas classes gramaticais, tudo bem? Pois não, professora. Então vamos à leitura. O processo de produção de um texto. O processo de produção de um texto não é resultado de uma soma aleatória de sentenças, mas sim de uma organização de modo que elas encadeadas, ligadas, produzam sentido para o leitor conforme as intenções do autor. Ressalta-se que esse processo de encadeamento, ou seja, de progressão temática, produz a chamada textualidade, resultante da junção de fatores semânticos, coesão e coerência, e de fatores pragmáticos, intencionalidade, aceitabilidade, institucionalidade, informatividade e intertextualidade. O que ocorre por meio dos fatores linguísticos. Isso significa que a produção de um texto envolve a elaboração de um projeto em que se tem em mente o que escrever, para quem escrever, como escrever, quando escrever, por que escrever. Então, é exatamente isso, professor Mauro. Então, nós comentamos que o texto, você precisa pensar para quem que você vai falar, por que que você vai falar. Então, tem que ser direcional. Aí, nos articuladores, nós precisamos lembrar que não são somente as conjunções que entram. Então, a pontuação, a parte da oralidade também, você enfatizar a palavra. Então, esses articuladores, eles são essenciais para que o texto tenha sentido, tá? Então, a segunda parte, vou fazer a leitura e já vamos comentar um pouquinho sobre cada parte ou essas classes gramaticais aí. A segunda parte, o processo de produção de um texto, além dos fatores textuais, os autores se valem de recursos semióticos. Esses recursos semióticos significa a parte de comunicação, a parte de entender o texto no contexto aí, ou seja, da forma como o leitor atribui sentido aos textos, sejam eles verbais ou não verbais, aplicando os diversos conhecimentos para atribuir sentido ao que lê. Por meio da semiótica, o leitor também é capaz de interpretar as palavras que formam o texto linguístico e atribuir um significado para essas sequências de palavras. No caso da linguagem não verbal, os sinais, o som e as cores também trazem significado, como as cores do sinal de trânsito, por exemplo. Então, nós comentamos sobre isso. Nós temos aí a pontuação, que ela também é um elemento de coesão, ela vai funcionar como um articulador. E nós precisamos, então, lembrar, assim, de uma maneira bem rápida, assim, só para situar, porque possa ser que alguns alunos tenham esquecido, nós já vimos um pouquinho desses articuladores, também vimos as classes gramaticais. Vou falar um pouquinho sobre as orações coordenadas, porque nelas nós encontramos aí essa subdivisão das orações coordenadas, palavras, né, conjunções, que elas vão dar ao texto uma sequência, uma lógica. Então, nós aí temos 5 tipos de orações coordenadas, né? Acho que vocês já se lembram disso, né? Nós temos a aditiva, e na aditiva nós pensamos que dá a ideia mesmo, já fala, né? A palavra aditiva, adicionar, dá a ideia de mais. Quando você fala que você tem algo, mais isso. Então, você tem um lápis e uma caneta. Então, dá a ideia de adição, dessa coisa, do contexto de soma, de acrescentar. Aí depois nós também temos como as coordenadas, só para relembrar aí, as adversativas, que dá a ideia de adversidade, já diz, né, algo contrário, algo que é oposto. Então, na adversativa, você segue uma sequência e tinha tudo para dar certo. Aí no final, deu errado. Nós usamos sempre aquele exemplo na adversativa, né? O menino jogou bem, mas
perdeu, o time perdeu. Então, foi uma adversidade, não estava esperando por aquilo naquele contexto. Nós também temos a alternativa, que dá a ideia de alternância, já diz o nome. Ou você faz isso, ou você faz aquilo, ou acontece isso ou aquilo. Também é usado, às vezes, o ora. E tem que lembrar também que o ora depende do contexto aí, pode ser um verbo ou enfim. Mas o ora também dá a ideia, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Nós temos as orações também coordenadas, que são as conclusivas e as explicativas. E elas também têm um elozinho aí que às vezes fazem a diferença, tá? Então, lembrando que nas orações coordenadas, explicativas, nós temos o pois que sempre causa dúvida. Então, nós vamos fazer uma releitura, lembrar um pouquinho desse pois. Se ele é antes do verbo ou depois do verbo, para ele se tornar explicativo ou uma conclusiva. E também, dentro desses elementos de coesão, nós temos os advérbios, né? Lembra lá dos advérbios? O que é o advérbio? Normalmente a gente fala assim, advérbio é uma palavra invariável. Professor, quando fala invariável, o que as pessoas pensam? O que será uma palavra invariável? A palavra invariável é aquela que não muda, né? Não flexiona, né? Conforme ela se relaciona com outras palavras. Então, a gente costuma exemplificar que outras palavras, como substantivos, adjetivos, acabam flexionando de acordo com a palavra com que ela se relaciona, para o plural, ou no feminino e masculino, né, no grau. Então, os advérbios, ao contrário, eles mantêm-se, né, com a mesma forma, o mesmo formato, independente da frase onde eles se colocam, né, por isso invariável. Exatamente, porque normalmente todo mundo fala assim, professor, a gente passa essa definição, é uma palavra invariável. Mas o que é invariável? Então, ela não vai para o presente, passado e futuro, ela não muda conforme o gênero, então fica sempre daquela maneira. Isso é uma palavra invariável. E também nesse contexto dos advérbios, para lembrar aí, nós temos alguns tipos de advérbios, né? O advérbio que indica lugar, né? Advérbio que indica tempo, advérbio que indica dúvida, certeza, negação, até mesmo aqueles, né, que eu comentei com vocês na aula passada, os asseverativos, que é aqueles que dão a ideia de confirma, né? Ah, sim, com certeza, efetivamente. Então, e os que dão a ideia de negativa, não, nunca, jamais. E também nós temos aqueles que dão uma dúvida, deixam certo assim, será, será. Então, são os quase asseverativos, né? Talvez, aquela questão. Bom, agora que nós também lembramos um pouquinho aí dos advérbios, que também fazem parte do contexto dos articuladores, juntamente com os advérbios nós temos as preposições. Só que as preposições, ela entra numa classe um pouquinho mais complicadinha, então nós não vamos fazer a revisão. Vamos deixar então a parte da pontuação, a parte de enfatizar uma palavra e também vou colocar para vocês a parte então da parte discursiva e principalmente dessas conjunções das coordenadas. Vamos agora para uma tirinha e já tem uma atividade para ver se vocês se recordam. Bom, nós temos essa tirinha aí. Eu preciso então que vocês identifiquem nessa tirinha, nesse texto a seguir, se tem uma palavra que indica tempo e uma palavra que indica lugar. Se vocês encontrarem mais de uma, não tem problema. Então, 2 minutos para os alunos colocarem aí, os professores vão nos passar as respostas. Se vocês encontraram uma palavra que indica tempo, uma palavra que indica lugar.
voltando com as participações, né? A Pro Lucinéia, deixa eu só pegar aqui, a Pro Lucinéia, a Pro Neide, a Pro Ana Rosa, a Pro Tereza, todas dizendo quando, tempo e aqui, lugar. O aluno João Vitor também colocou quando, tempo, aqui, lugar. A aluna Gabriele colocou quando, tempo, né? A Pro Luciana também, quando e aqui, mostrando que é tempo e lugar. Bom, exatamente. Então, eles conseguiram, os alunos aí identificaram quais são os termos, as palavras aí que indicam tempo e lugar. Então, quando é o articulador que já dá a localização de quando aconteceu, o tempo, né? Aí eu coloquei essa tirinha para a gente pensar nesse contexto, né? Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. E o outro bichinho ali, que parece a Joaninha, né? Fala assim, sei. Esse sei aí com essas reticências, reticências no caso, dá a ideia de talvez esteja duvidando. Será que quando você chegou aqui era desse jeito mesmo? Tinha tanta floresta, a floresta era boa assim, ou tinha... Então ele dá uma certa questionada. Esse sei aí é para brincar com o contexto, tá, gente? Então é muito interessante por isso. Então nós vimos aí que o articulador entrou, então, o quando. Eu coloquei o advérbio, então, para vocês localizarem o lugar aí, que é para contextualizar, que seria, no caso, a floresta, né, essa mata. E no contexto aí, ele falando sei, que dá a ideia de, olha, isso aí continua, não dá para acreditar. E agora, eu vou colocar para vocês também uma próxima tirinha. Essa tirinha aqui é para poder também, aproveitando esse contexto que é de revisão, para lembrarmos também que agora nós estamos na reta final, né? E ela tem um pouco de sátira aí, nós vamos rir um pouquinho dessa aí, porque tem muito a ver com o que nós professores passamos aí nos últimos tempos, viu, Mauro? Você gostaria de ler, por favor, Mauro? Pode ser, professor. A tirinha, então, vamos lá. Bom dia, telespectadores isolados. Sei que não parece, mas estou de pantufas, transmitindo as notícias diretamente de meu lar. Aquela galera ali atrás é um cenário de papelão. Bom, agora que nós vimos aí, nós temos aí nas conjunções, nós sempre falamos, né? Tem a ideia de que vai uma conjunção que ela dá a ideia de adversidade, nós temos as conjunções que dá a ideia que segue o contexto ali que liga, e agora nessa tirinha é bem mesmo para fazer essa brincadeira, né? Normalmente nós estávamos em reuniões, só colocava uma roupinha mais bonitinha em cima e ficava às vezes de pantufas, né? Nas reuniões também fazíamos um cenário. Quem não se reinventou nesse tempo, né? Não colocou um cenário, teve que adaptar celular, teve que adaptar um cantinho. Então é para a gente pensarmos nesse contexto, né? Todo mundo deu um jeitinho de aparecer de uma maneira legal, mas nem sempre nós estávamos 100% ali, né? Às vezes era só a parte de cima. Então agora nessa tirinha, qual é a conjunção que indica algo contrário, uma oposição que estava ali dentro de um contexto, mas deu algo diverso ou adversário ali, algo contrário. Então, vou dar mais 2 minutinhos para vocês analisarem, pensarem também como foi até agora e ver a palavra que indica oposição.
Voltando com a participação dos professores e alunos, né? Pro Luciana, a aluna Gabriele dizendo mas, né? Que é a conjunção coordenativa adversativa. A pro Maria Luísa. A pro Luciana Acre também mandou pra gente Feliz Natal. Feliz Natal para todos aí, a gente já tá nesse clima, né? E todos aqui respondendo pro Neuza, pro Conceição, pro Fátima, todos dizendo a conjunção mas, que dá a ideia de oposição adversativa. Exatamente. Então, assim, eles conseguiram lembrar, então, da adversativa, que dá a ideia contrária, que está o oposto, embora nesse terceiro quadro aí está numa linguagem formal, mas estou de pantufas, né? O mas deixa bem claro, né? Ele estava tendo uma sequência, parece que está tudo bem, né? Mas não parece. Aí ele diz assim, mas aí para dar a ideia de contrário do que estavam pensando. Não estou desse jeito, né? Quebrou a expectativa, exatamente. Bom, então assim, e lembrando, vamos precisar lembrar que as vírgulas, a pontuação, elas também são importantes na parte dos conectivos, aí na parte de entender o contexto e o texto. Agora, eu vou colocar aí na frente para vocês, na tela, 4 orações. E nessas orações, eu quero que vocês pensem, dentro dessa lógica, qual seria uma linha de raciocínio lógico. Então, assim, por exemplo, tem aí a primeira, eles se amam muito. Aí tem vírgula, portanto, qual a explicação você daria? A B, eu pensei que sabia a resposta, mas... A C, você precisa me ajudar, pois... E Clóvis não sabia quando. Aí vocês podem colocar, se precisar de uma vírgula antes ou depois, vocês podem acrescentar. Então, só coloque aí a resposta, eu vou dar, acho que 1 minuto é o suficiente para pensar aí. Coloca A, e como você iria completar, B, como você completa, C, como você iria completar, e D, qual o complemento que você daria para essas orações aí, para que ela estabeleça um sentido, para que ela tenha uma lógica. Nós já vimos aí que elas já têm um conectivo. Então, o conectivo, de acordo com a palavra que está aí, a conjunção, qual seria a sequência lógica para essa frase aí? Então, para a frase. Então, vou dar aí 1 minuto para vocês pensarem, colocar aí a resposta que vocês estão pegando, os professores estão tirando aí dos alunos, trazendo para nós. 1 minuto. Voltando aqui com as respostas, a pro Luciana, né, que está participando bastante, colocou A, se casaram, né? A pro Helena colocou A, são felizes. B, infelizmente errei. C, estou desesperado. E D, ele voltaria. Pro Valéria, A, se casarão. B, não entendi. C, estou passando mal. D, desligar o forno. E a pro Luciana completou aí a resposta dela, colocando B, errei de nervosismo. A pro Helenice, A, se casarão. B, errei a resposta. C, tenho muitas dúvidas. E a D, ela deixou aqui, acho que ela estava completando e não deu. Pro Fátima, colocou A, se uniram. B, errei, não me sinto bem. Né? E aí algumas respostas que os professores trouxeram para essa atividade de completar as frases. Então, eu vou voltar para a questão e vou colocar lá a ideia que vocês colocaram de respostas. Então, vamos lá. Primeira, eles se amam muito. Portanto, então, aí se uma casarão, lógica, né? Se casarão, ok. Irão casar, alguma coisa desse tipo, ok. Eu pensei que sabia a resposta, mas esse mais dá a ideia que não chegou do jeito que queria. Mas errei, mas não entendi, que é o que eles colocaram aqui. Ok. Você precisa me ajudar, pois... Estou passando mal, tenho muitas dúvidas.
Ok. E o último, a D, vocês poderiam acrescentar, se achar necessário, uma vírgula para colocar a conjunção, porque é o ideal, né? Coloca uma conjunção, a vírgula ali dentro do contexto. Qual foi a que eles colocaram para a última, ô Mauro? A última colocou desligar o forno. A D foi que eles menos colocaram. Ele voltaria, né? Quando ele voltaria, quando desligar o forno, eles responderam pouco a D, mas é nesse sentido. Então, vamos novamente agora fechar, contextualizar essa parte. Então, vimos que numa oração mesmo, ao falar, nós já usamos esses conectivos e sabemos que ele dá a ideia de adição, oposição, uma conclusão ou uma explicação. Agora, então, vamos lá à contextualização, essa parte. Para que uma oração atinja sua proposta enunciada, é necessário o uso correto dos elementos de coesão. Entre os elementos mais importantes estão as conjunções. Elas funcionam como elos que ligando as orações e os parágrafos. O seu texto é um quebra-cabeça. As palavras são as peças que necessitam de organização e um adequado encadeamento de ideias para que façam sentido. Não é um amontoado de frases aleatórias justapostas ou um monte de frases grudadas uma do lado da outra. O seu texto tem que ter sentido, ele tem que ter uma lógica, então por isso ele tem essas conjunções aí. Bom, agora que nós já revimos, né, já falamos um pouquinho dessa parte das conjunções, vamos para mais uma prática. Nessa outra atividade, eu não coloquei, enumerei a questão. Então, a 4, então tem A, B, C, D e E. Então, vocês vão colocar, completar a lacuna com uma conjunção adequada. E, se necessário, coloquem a vírgula antes, porque a vírgula vai fazer toda a diferença. Então, essa atividade está no caderno do aluno do 9º ano. Eu fiz uma adaptação para colocar aqui e pudéssemos fazer essa revisão. Complete aí. Coloca A palavra que preenche, a conjunção que preenche, B, a conjunção que preenche, C, a conjunção que preenche e assim sucessivamente. Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem essa questão aí. As respostas vão surgindo aqui dessa atividade de completar as frases com as conjunções, né? A Proivonice colocou que a A, ela colocaria a conjunção pois, né? A Helena colocou A porque, o porquê junto de resposta, né? E o B, e a B ela colocou mas. Aqui a aluna Gabriele tentou responder, né, falando que faltou um monte, justificando a falta. A Proluciana colocou pois, mas, e porém, né? Acho que faltou uma resposta, porque acho que eram 5, né? Se eu não me engano. A Provaléria colocou pois, mas, portanto, e porém. Deixa eu ver aqui, a aluna... Não, a Pro Rita colocou porquê na primeira e não completou a resposta, mas eles estão completando. Então, se quiser voltar na tela, a gente já vai ver como fica, Pro. Vamos verificar. Eu não coloquei no slide seguinte a resposta, porque são possíveis respostas, tá? Então, assim, o que o aluno acredita que ficaria adequado ali. Então, faltei aula ontem porque fui ao médico. Isso, o aluno João Vitor que responde aqui, eu vou aproveitar as respostas dele, tá? Então, a gente fica na tela, ó, o aluno João Vitor ficou, faltei a aula ontem, pois fui ao médico, né? A segunda, ela estava preparada para a prova, mas ficou nervosa. E a C, ela estava preparada para a prova e... Aí colocou o mas de novo?
mas saiu-se muito bem, né? Mas saiu-se muito bem. Pode ser também a ideia adversativa, porque não precisa necessariamente ser uma coisa ruim, né? É o oposto. Colocou aqui também, o atleta treinou muito, porém conseguiu ser campeão. Não, acho que nessa aí não. Essa não cabe. Coube, né? Não fica legal. Agora, não. na última, sim, o atleta treinou muito, porém não conseguiu ser campeão. Aí sim, uma ideia adversativa. Então, essa anterior aí é que a conjunção não coube. Aí tem várias participações agora de alunos também, tá? Pois, mas, portanto, porém. Então, eles estão entendendo aí o sentido que as frases vão tomando com o uso adequado das conjunções. Exatamente. Então, precisávamos lembrar desse contexto. Então, para dar a ideia de oposição, tudo estava indo certo e no final há uma quebra de barreira aí, uma quebra do pensamento. Então, vocês conseguiram. Então, essa aí, como tem muitas opções, você pode deixar a oração aí como uma adversativa, você pode colocar ela também como uma alternativa e a maioria também como uma aditiva, né? Se colocar o E, ele vai ficar como aditiva, ele pode ser aditiva na maioria. E também lembrando que dentro dessas conjunções nós temos o uso do que. O que eu costumo falar para os alunos que o que é a palavra-chave, aí é a palavra coringa, que serve para muitas coisas, que além de conjunção, ele entra em outros elementos aí, né, que nós vamos fazer o estudo, como pronome, interrogativo, enfim. Mas agora vamos para o próximo exercício, que eu estou vendo que eles estão participando, estão criando, já criaram aquelas frases que agora começaram a subir. Agora eu preciso, então, que vocês pensem o seguinte, uma próxima atividade, já que vocês estão bem atentos e participativos. São duas questões. Essa primeira, nos exercícios 5 e 6, ocorrem duas frases isoladas. Sua tarefa consistirá em indicar a alternativa que contém a conjunção adequada para ligá-las, a fim de obter uma frase coerente. Então, a frase é a seguinte: ele era o artilheiro do time. Ele não marcou nenhum gol no campeonato. Para poder ligar essa oração, nós precisamos colocar qual conjunção que dará sentido. Portanto, pois, já que ou porém. Então, 1 minuto para vocês pensarem qual a conjunção adequada aí. De volta com as respostas, a aluna Caroline, da Procimone, disse que a conjunção seria porém, né? A Prohelena, a Proondina, né? A Prohelenice, todas dizendo porém, alternativa D. A aluna Maria Luísa respondeu porém, da Pro Ana Paula, da escola Professor Naerson Miranda. Um abraço para a aluna Maria Luísa, ela pediu aqui, então vamos mandar. Mandando porém, tá? E todos os outros respondendo alternativa D, porém. Acertaram, Pro, né? Exatamente. Então, eles estão colocando porém, entenderam aí que dá a ideia que tinha tudo. Poxa, se o cara, o cara falando assim no modo, né? Vamos falar assim, singular, já no pejorativo, até como falamos, né? Se a pessoa ali, se o jogador é o artilheiro, então se espera que ele marque muitos gols, que o time ganha, se espera então algo bom, algo positivo. Mas infelizmente não aconteceu. Ele é o artilheiro, mas naquele dia, porém, naquele dia, ele não marcou nenhum gol no campeonato. Então a conjunção adequada aí fica então o porém. Porém. Ok, já que vocês entenderam, agora o exercício 6, o sexto exercício, vamos lá. No sexto exercício, nós temos aí
a mesma situação, vocês vão juntar essa oração e formar uma só e verificar qual a conjunção que é adequada. Lembrando, aí eu tenho 3 palavrinhas que indicam uma só conjunção. Quando esse caso acontece, nós temos uma locução. Lembrando, 2 palavras ou mais que indicam uma ideia é uma locução. Aí, no caso aqui, nós estamos na locução, né, das coordenadas, nós estamos pensando nesse contexto aí. Então, lembra aí, locução mais de uma palavra. Então, a frase é a seguinte: devolva-me o livro, estou precisando dele. Qual que é a palavra que você vai colocar encaixar nesse meio termo aí, para ficar um texto, uma frase com sentido? A fim de, caso, pois ou mesmo que. Então, 1 minuto para vocês responderem aí qual a conjunção adequada para essa oração. De olho aqui na participação dos professores e alunos, pro Helena, pro Luciana, pro Valéria, pro Ondina, pro Sheila, todas dizendo que a alternativa C, pois. O aluno Christian, da Pro Lídia, dizendo pois também, né? Entre Feliz Natal e outras respostas aqui, todos dizendo C, pois, pro. E aí, eles acertaram, pro? Acertaram. Então, a oração fica: devolva-me o livro, pois estou precisando dele. Então, aí tem o pois, tá? A ideia de liga o sentido da oração. Então, só para relembrar aí, nós falamos um pouquinho das coordenadas, tá? Lembrando que depois nós temos orações subordinadas. Isso aí nós vamos ver depois em um outro momento. Hoje mesmo era a revisão das coordenadas, lembrar um pouquinho do advérbio, lembrar um pouco também dos sinais de pontuações, dos que seriam importantes também, e na fala, na parte da discursiva. Então, assim, vamos fazer então a revisão, ou pro Mauro quer falar alguma coisa sobre a parte das coordenadas nesse contexto, só para comentar antes de eu finalizar aqui? Importantíssimo, né, falar sobre a questão das coordenadas, os conectivos, né, essas orações com ideias adversativas, aditivas, toda essa retomada é importante para a construção textual. A gente está chegando no final da aula e aí eu aproveito já a minha parte para despedir, né, de todos os professores e alunos, desejando um Feliz Natal, um ótimo final de ano e que o ano que vem nos traga boas novas. É a esperança que a gente tem de que tudo mude o ano que vem, né, Pro? Verdade, Mauro. Então, assim, nós hoje, então, fizemos a revisão de alguns operadores discursivos, analisamos 2 tirinhas, lemos algumas orações e vocês também criaram as orações de vocês. E nós temos que dizer, então, somente, né, aos professores, alunos, a todos, um bom ano, muito obrigada e que tudo dê certo, que o próximo ano seja um ano melhor. E agradecer, avaliem a aula, então, gratidão, obrigada, professores. Nós estávamos até pouco tempo, até a semana passada, praticamente em sala de aula, nós sabemos como que está a luta de vocês, as buscativas e tudo mais. Então, o nosso muito obrigada, a nossa gratidão por tudo e um bom ano a todos. Feliz Natal, tudo de bom para todos.